Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Papo de Gestão. Hoje com o tema meritocracia nas empresas. Hoje eu tenho muita coisa para falar. Né? Então, a Carla que deu sugestão esse tema, né? A Carla não tá com o microfone ligado. Acho que foi ela mesma. Carla, ligar seu microfone. Aí. Oi, Fábio, boa noite. Estava bebendo água. Desculpa. Boa noite a todos. E sabe o que é bacana? Eu peguei essa semana, então é coisas que eu estou vivenciando isso. Então vai ser coisa que está fresca na memória. Então acho que eu vou poder colaborar bastante hoje. Deixa eu avisar o Tony que só falta ele, eu já mandei mensagem ali. Vocês querem começar? Querem esperar o Tony? Acho que dá pra gente ir batendo um papo aqui, papo. conforme ele vai vindo. Uhum. Carla, se é que o tema teu, faça sua introdução inicial aí. Pode fazer, Fábio. Quer fazer? Quer que eu faça? Não, faz você, já que o tema seu faz a introdução inicial aí. Eu acho que a grande dificuldade, Fábio, nas empresas, pelo menos as que eu participo, é saber o que é meritocracia, saber como como ser justo, como ter critérios de mérito e quais critérios utilizar, né? Então, acho que dentro disso a gente vai ter muita coisa. E o que você falou, né? Você hoje tem fatos reais, né? Coisas que estão acontecendo na empresa. E eu Não, também estou fazendo na minha empresa. Eu estou passando por uma questão, até vou compartilhar para vocês. Então, tem coisas bem reais que está acontecendo na KCC. Legal. Vamos começar então. Tá, vamos lá. Dentro do que a gente fala meritocracia, né, basicamente, vamos lá, o próprio nome já diz, cara, me corrija se estiver errado em relação ao conceito, mas basicamente é justamente você dar vamos pensar assim, a pessoa ter uma remuneração, pode ser, não sei se o termo correto é remuneração, mas baseado justamente, talvez, não no que ela trabalha, mas em relação à parte da produção. Né? Vamos entrar primeiro no conceito do que é meritocracia. Eu não sei se Carlos, você que é DRH, porque eu sei os efeitos práticos disso, que eu vou citar vários exemplos. Mas é isso mesmo? Tem a ver com isso, né, Fábio? Realmente se tem a ver com o merecimento, né? Se aquela pessoa é digna de ter aquele merecimento, né? Aquele reconhecimento. Então, se ela tem aptidões, se ela tem competências e esforços, né, para ter aquele merecimento. Então, dentro da organização social, ela se baseia nessa estrutura, né? Onde tudo depende das aptidões, dos esforços e das competências das pessoas, para que ela realmente possa passar pela meritocracia, né? Ter esse merecimento. Mas é isso aí. Tem a ver com produtividade, com certeza, né? Porque, olha só, e aí começa. Quer fazer alguma introdução inicial, Dilson, antes de começar? Porque hoje eu vou falar um monte. Não, tranquilo. Deixa eu só assim, como você fala também, seu contraversor aqui. Também dentro dessa parte de meritocracia, eu acho que a gente tem que levar muito em conta e como que a gente pode treinar realmente a equipe para não ficar uma competição entre a equipe, entende? Porque quando você leva para o lado de competição, talvez a meritocracia ela pode levar para esse lado competitivo, não que isso seja ruim de total, né, cara? Mas talvez essa competição excessiva causa alguma falha no sistema da própria cultura dentro da empresa, entende? Então acho que assim é óbvio que a meritocracia eu acho que é bom, eu acho que ela tem muito a agregar para a empresa, mas tem que ter muito balanço, tem que ter muito balanço entre o empreendedor que está fazendo esse tipo de
de segmento, assim, digamos. Não é segmento, mas como que eu vou usar a palavra aqui, Fábio? Você quer dizer tem que ser justa, né? Tem que ser Porque uma às vezes você só fala assim, não, meritocracia. vamos ter meritocracia, quem bater a meta aqui vai ganhar X valor, quem bater X meta. E aí, às vezes, tipo assim, tem empresa que ela determina a carteira, por exemplo, você tem uma carteira de X clientes, você tem a carteira, você tem que buscar cliente fora. E aí, nessa busca de novos clientes ou para fechar com determinado cliente, às vezes você acaba criando uma competição dentro da empresa onde que tem briga. A minha mãe tinha uma loja de roupas onde que todo mundo ganhava comissão, meu, era comum ter briga entre vendedores. Por quê? Porque uma vendedora vem lá e ela faz, por exemplo, assim, estou dizendo um exemplo. Uma vendedora, chega um cliente na loja, ela atende aquela cliente e faz todo o passo a passo, mostra, enfim. Aí aquela vendedora, por algum motivo, saiu da loja, tá no horário de café, tá no horário de almoço, a outra vendedora atende. De quem é a comissão? Então, assim, por isso que eu estou falando que tem que ser muito claro nessa questão para não criar esse impasse dentro da empresa que não precisa, entende? Mas Adilson, falar na parte comercial é tranquilo porque existe comissionamento. A dificuldade está em implantar a meritocracia, e eu já vou explicar o tipo de dificuldade, quando não é, por exemplo, num setor produtivo, em um setor operacional. O que está acontecendo no momento na empresa? Uma determinada pessoa hoje na KIC, ela solicitou, ela explicou, assim, de uma maneira justificável, né, que ela merecia ganhar mais. Então vamos lá, dentro de uma legislação trabalhista, vamos pensar dentro de você tem, digamos assim, o nível operacional. E lá você tem, por exemplo, dentro da sua tabela de cargos, que é dentro da convenção do síndico, começa por aí. Primeiro ponto, se o funcionário soubesse, e aqui eu vou deixar alguns exemplos claros, como a legislação brasileira trabalhista ela é retrógrada e atrapalha, ela não protege o funcionário, ela ferra com o funcionário. Ou pelo menos ela ferra com os bons funcionários. E eu vou trazer alguns exemplos aqui práticos, né, em relação a isso. Então, imagine o seguinte cenário: é uma empresa lá, num determinado setor, eles são 100 funcionários. Dentro da convenção, você tem lá o cargo 1, 2 e 3. E, obviamente, você tem essa distinção ali, onde, obviamente, o cargo 1 ganha menos que o 2, ganha menos que o 3. Beleza. Por mais que você divida isso daí, vamos considerar uma maneira hipotética que não vai acontecer na prática, lá, 1/3 seja para cada cargo. Vamos considerar que dentro do cargo 1, cargo nível 1 ali, você tenha pessoas que você se destaca. Dentro da meritocracia, Ana, o cara ele consegue efetivar um resultado melhor, ele consegue produzir mais. Vamos lá, que a meritocracia não é em quem trabalha mais, é quem produz mais. Quem trabalha mais ganha mais hora extra. Mas a questão é quem produz os melhores resultados, quem produz tem um desempenho melhor. Essas pessoas, pela meritocracia, tem obviamente ter alguma bonificação, alguma premiação. E Essa é a aí que palavra, desempenho, né? Essa é desempenho. a palavra, desempenho. E aí começam os problemas. Você quer pegar essa determinada pessoa, determinado grupo de pessoas, e, por exemplo, dar uma bonificação. Ou você quer, não, porque nesse pessoal aqui eu vou dar um aumento de salário. Por quê? Eles produzem mais. E estão constantemente produzindo mais. Por, por que essa pessoa vai ganhar mesma coisa que as outras? Ah, mas então ele tem que subir de cargo. Não, mas olha só, você tem uma quantidade, um leque muito grande de pessoas dentro daquele setor, e ela não está pronta para ir para o cargo nível 2, mas ela produz mais que o cargo nível 1. Então, numa empresa, eu estou imaginando, eu estou sofrendo isso numa empresa com uma estrutura pequena de funcionários. Eu estou dando um exemplo de uma empresa grande, mas eu, com uma estrutura pequena de 4, 5 pessoas no setor, estou com esse problema atualmente. E aí o que acontece? Ah, não, então beleza, então nós vamos subir, dar uma premiação. Ah, mas daí começa assim, opa, se você der bonificação para um, a legislação trabalhista diz que você tem que dar bonificação para todos. Fabio, mas me diga uma coisa, isso não pode ser sobre a produção, igual você está falando. Pô, se a pessoa produz mais, é justo que ela ganhe mais. Mas se ela produziu mais, foi por quê? Porque ela conseguiu mais clientes, foi algum motivo fez com que ela trabalhasse melhor, eu não digo mais, mas melhor que outras pessoas. Então ela mereceu ganhar mais. Depende do trabalho. Então, dentro desse merecimento, como que você mede que ela tem que ganhar mais? Por ela
ganhar mais? Ela atendeu mais clientes, ela fez mais contatos, ela conseguiu trazer mais ROI para a empresa, enfim. O que aconteceu com ela dentro do trabalho que ela está fazendo hoje que ela deu mais resultado para a empresa? Em cima desse argumento, você não consegue fazer bonificação, por exemplo, acima de X, ela consegue uma bonificação, enfim, dessa maneira, como é em loja que vende comissionado. Mas aí você está falando de produto palpável. Eu e um cara trabalho de venda de carro, eu vendo 10 carros, ele vende um, ele tem que ganhar o mesmo que eu, por quê? Tá, então vamos lá. Aí você está falando uma coisa que é fácil medir. Sim. O problema é que eu estou no setor da CDR. CDR você não vende nada. Você tem, na verdade, você trabalha relacionamentos. Então você não, é complicado você mensurar isso. Você não consegue saber se uma pessoa desempenhou melhor relacionamento ou não. Não, você consegue até saber, mas você não consegue quantificar. Então, assim, você sabe que aquela pessoa ela desempenha melhor o papel dela, mas é complicado no setor da SDR você conseguir quantificar isso dentro da rotina do SDR. Então, mas não é sobre fechamento? Não, o SDR, não. Não é sobre o SDR, não necessariamente é fechamento. O SDR, na verdade, tem o objetivo de gerar leads ou descobrir o motivo lá. Só que acontece o seguinte: aí existe a particularidade de cada empresa. Existem empresas que é mais fácil, empresas que é mais difícil, então é muito complicado mensurar. Existe uma pessoa que consegue criar um vínculo melhor com o cliente, outro não. Então, existe uma variável comportamental que é muito empírica dentro desse processo aqui. Então é complicado você traçar métricas nesse processo a ponto de você consegue ter alguns indicadores, a pessoa já é mais lead, mas aquela pessoa pode estar com um cliente que vende um produto de 1 milhão, não dá para competir com um produto de 50 reais. Eu tenho hoje clientes que têm produtos de 5 milhões e produtos que vendem a 20, 30 reais. Então, como que vai comparar isso daí? Então, existe diversas variáveis. Então, aí começou a grande dificuldade. A grande dificuldade começou primeiro o ponto que peraí. A convenção, você não escolhe, não, nós vamos precisar poder dar um aumento X de salário, então, para essa pessoa e para esse grupo de pessoas. Não, você começa por aí, você não escolhe quanto você quer dar de aumento. Você tem que seguir acordo com a tabela da convenção do sindicato. Então, o primeiro ponto. Fábio, só te cortando um pouquinho, o sindicato não estabelece, por exemplo, como que você de repente pode colocar cada funcionário num setor, mesmo trabalhando no mesmo setor, mas dividir ele por esse valor que você está falando? Por exemplo, então, há um atendente que ganha até X valor, em cima daquilo que ele pode ganhar, você pode bonificar. Outro que trabalha com um cliente com outro perfil, em cima desse perfil você pode fazer a bonificação. Enfim, cada um, não misturar todos eles, mas cada um trabalhar em cima de um perfil de cliente, seja ele por valor do produto ou alguma coisa assim? Não tem como fazer isso? Não, imagina assim, você tem uma pessoa, um grupo de pessoas, no meu caso é uma, que vai ter um aumento de 150 reais. Entendeu? Que ela está desempenhando melhor. Nós percebemos isso daí. Só que essa pessoa ela tem o mesmo cargo que os demais. Aí o que acontece? Se eu puxo ela, por exemplo, para o nível 2, para o cargo nível 2, o que acontece? Ela está desempenhando a mesma função que os demais? Opa, peraí. Então todos têm que ir para o cargo nível 2. Começa aí o problema. Entendeu? Porque o desempenho, as atribuições são as mesmas. Então, consequentemente, elas têm que estar no mesmo cargo. Aí tudo bem, tem o cargo 2. Opa, mas peraí, lá na frente você pode chegar, não, mas fulano de tal é cargo 2. Por que esse aqui está no cargo 1, nível 1? Ah, mas desempenho é o mesmo? Não, isso aqui é cargo 2 também, em relação aos processos. Tá, não para por aí o problema. Daí vamos pensar, então nós podemos dar uma bonificação. Isso é o contador me falando, se você dá uma bonificação para uma pessoa daquele cargo, e essa bonificação é recorrente, todas as pessoas do mesmo cargo têm que ganhar a mesma bonificação. Então, olha como a legislação ela engessa o processo, né? Eu estou um mês tentando dar não seria uma promoção, seria uma premiação devido a justamente estar desempenhando melhor esse processo. Então, a legislação brasileira ela começa a esbarrar em diversos pontos que você quer dar um aumento para o funcionário, você tem sérias dificuldades em dar esse aumento para o funcionário.
Porque, Mas me diz uma coisa, Fábio. oi, O grau de autonomia dela, o grau de responsabilidade dela é igual aos demais? Porque sim, se ela tiver um grau de responsabilidade maior, por exemplo, ela tem o mesmo cargo, porém, né, ela vai desempenhar a liderança. O grau não. dela de A função é a mesma, mas ela desempenha melhor. Só que ela não nada, pode. Ela não. nada muda. Não. Alguma coisa deve ser diferenciado um do outro, mais Sim, o autonomia, desempenho. mais. O desempenho é melhor. Então é que tá. Você tem uma pessoa que desempenha mais. Só que ela não dá para ela ir do cargo nível 1 para o cargo nível 2, por exemplo. Para isso ela não tá. Ela não tá preparada. E também esbarra. Se a função é a mesma, exatamente a mesma, eu não posso pôr uma pessoa no nível 2 e deixar o resto no nível 1. A função é exatamente a mesma. Entendeu? Então você incorre um problema em relação a isso. Então vamos lá, mas na situação prática, ela não pode sair do cargo nível 1 para o cargo nível 2. Então ela tem que continuar no cargo nível 1. Ela não está preparada para o nível 2. Mas ela se destaca em relação ao cargo nível 1. E aí você quer dar um aumento. Então, Você mas quer ela se premiar destaca em relação a quê? ao desempenho, Mas em ao relação aos comprometimento, outros? em relação aos outros, sim. Aí entra a meritocracia. Vamos pensar, ela merece ganhar mais que os outros. Entendeu? Por quê? Ela tem mais comprometimento, porque assim, quando você trabalha com o setor palpável, igual vendas, é fácil. A pessoa vendeu mais, ganha mais. Quando você, dentro do, por exemplo, do SDR, é muito complicado você mensurar isso. São Então, Fábio, pequenos mas é por pontos que isso você que vai existe trabalhando. por isso que existe o feedback e você faz avaliação não somente da parte técnica, você tem como fazer essa justificativa, essa meritocracia mesmo baseada num método mais justo, porque você vai também avaliar comportamento, comprometimento, né? Porque Mas, quando você faz avaliação de desempenho, né, você avalia o quê? O chá, conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, ela sabe fazer. mas Habilidade o problema não é esse, Carla. ah, O problema é você premiar. Vamos pensar, você fez a avaliação e você descobriu que essa pessoa, no resultado, ela desempenha melhor, tem um melhor desempenho, uma melhor produtividade que seus colegas no mesmo nível. E aí você quer dar uma premiação. Essa pessoa ela merece ganhar mais. ah, Você esbarra na legislação trabalhista. É a mesmo situação que eu estou vivendo hoje. justificando, mesmo justificando que o comportamento dela compõe o perfil, compõe justifica o comportamento dela, as atitudes dela, que são atitudes diferenciadas, é que vão fazer com que ela tenha esse mérito a mais do que os outros. Por exemplo, vou falar uma coisa. Quando você fala lá, quem pode ficar até mais tarde? A pessoa vai lá e fala, eu. Outro fala, não, eu tenho que sair daqui às 5 horas. Isso não conta? Para a legislação trabalhista, não. Então, eu sei, mas o problema é como, né, articular isso dentro da empresa para não ter problema. O problema é como você articular isso dentro da legislação trabalhista. É. Entendeu? É essa a situação que eu estou vivendo. Entendeu? E eu mês, e a gente, o contador deve estar com o saco cheio de mim, né? Tentando achar uma maneira de fazer isso e não acha brecha, né? Então vamos mudar de cargo. Seria basicamente uma opção. Olha o trabalho. Mas para mudar de cargo, olha o trabalho para dar uma premiação de R$ 150 mensal, porque ela se destaca mais que o outro. Então, por conta disso, porque eu não posso dar uma bonificação mensal. Se eu der uma bonificação mensal, eu tenho que dar para todo mundo? Opa, então não faz sentido eu dar uma premiação para quem produz mais, porque eu tenho que dar premiação para todo mundo. Tem que ser só para as pessoas. Mas ela não pode subir do cargo nível 1 para o cargo nível 2. Não tem condição nesse momento aí. Ela se destaca dentro dos seus pais, digamos assim. Ela tem o destaque e por meritocracia ela merece, digamos ali,
ganha mais, né, em relação a esse processo. Então, você começa a esbarrar na legislação trabalhista, em que você, opa, aí. Então, ela não pode ir para o nível 2, e mesmo se for para o nível 2, se ela executar exatamente a mesma função, você pode ter um problema trabalhista, porque a função é a mesma, né, em relação a isso pode ser questionado, aí pode entrar depois, ante o juiz, Tudo isso questionar alguma pode coisa, mesmo. pode ser questionado lá na frente, beleza, então qual que seria a outra opção? Mudar de cargo, né? Olha o trabalho para dar um simples aumento, entre aspas, não vou dizer simbólico, mas que seja ali. Se não consegue, daí para mudar de cargo, você tem que fazer todo o descritivo, na verdade, das funções, passar por lá dentro do e-social, passar pelo aquelas empresas que fazem, no meu caso aqui, eu não esqueci, eu não vou falar o nome da empresa porque são éticas, que faz aquela questão lá de laudo, todo aquele processo, o cara deve saber melhor que eu, para ver ainda se encaixa dentro desse processo. Então, por isso falo, a legislação trabalhista, se o funcionário ele não sabe como ela atrapalha, ela, digamos assim, ela protege talvez, não é que ela proteja, ela nivela todo mundo do mesmo nível, entendeu? Ela atrapalha, para não dizer que ela não ferra, ela ferra com os bons. Porque os bons que você quer dar uma premiação, você não consegue. Você fica engessado a uma tabela de cargos e salários e atividades de acordo com a convenção do seu sindicato. E aí você quer dar uma bonificação, você não pode dar uma bonificação. Porque se é daquele cargo, você tem que dar para todo mundo dentro do mesmo cargo. Então você não consegue ter dentro de um grupo de pessoas que estão no mesmo nível, aquela pessoa que se destacou, que tem o melhor desempenho que a meritocracia defende, você não consegue dar uma premiação constante. Não, essa pessoa merece ganhar um pouquinho mais do que os outros. Ah, vou dar uma bonificação mensal. Já não pode. Então, Mesmo porque, né, Fábio? ela acaba sendo nivelada pelos demais. Isso é totalmente injusto com o funcionário. Aí imagina o seguinte cenário: você tem tá todo mundo lá no mesmo cargo lá. Aí você entra, você tá lá ralando 4, 5 anos na empresa lá. Aí simplesmente entra um funcionário novo no mesmo cargo. Vai ganhar e o funcionário não sabe nada. Ele vai aprender tudo isso, mas ele está no mesmo cargo porque ele vai desempenhar a mesma função. E ele vai estar ganhando a mesma coisa que o funcionário que está lá há 5, 6 anos trabalhando. Então, mas você não pode colocar níveis, Isso nível é o que a T. legislação permite. Mas imagine, olha só, que nesse setor que eu estou hoje com 4, 5 pessoas, já tem esse problema, né? Eu tenho uma limitação de níveis ali. Imagine uma empresa que tem 30 funcionários no setor. Entendeu? Onde que você tem mais grupos, ou seja, igual você tem ali, pega um setor que tenha 100 funcionários lá, você tem o nível 1, nível 2, nível 3, mas dentro do nível 1 que você tem lá, por exemplo, um terço, você tem pessoas que se destacam mais, mas essas pessoas que se destacam mais, elas vão ser niveladas pelos piores, porque você não consegue dar uma premiação para essas pessoas que se destacam mais. Então existe a questão dos níveis, mas os níveis você esbarra numa questão de você subir uma pessoa de nível, e ela desempenhar exatamente a mesma função que a pessoa no nível anterior, isso pode ser questionado perante a justiça. Então, quando a pessoa sobe o nível, ela teria que desempenhar outros tipos de função. Não, mas a questão é que a função é a mesma. A questão é eu achar uma forma de remunerar melhor aqueles que têm melhor desempenho. E a legislação trabalhista, ela dificulta muito, não vou dizer que ela não permite, mas ela dificulta em muito isso. E aí hoje, por isso que eu entendo em algumas situações, não sei se é por causa disso ou não, porque chega a ser um ponto tão traumático, eu estou há um mês, na verdade, um mês não, mas vamos pensar, uns 15 dias, tentando resolver a situação, que eu entendo alguns sinais que a pessoa fala assim, eu já escutei, eu ganho tanto na empresa, mas tanto por fora. Porque se você quiser dar dentro da justiça, dar uma premiação a mais, você não consegue. Você simplesmente não consegue. Isso acontece muito, Fábio. Infelizmente, tem até uma empresa que eu atuo que eles fazem bônus por desempenho. E Então, como que eles pelo fazem esse desempenho pagamento? por fora, como você está falando, não tem Porque, jeito. porque exatamente isso, não tem jeito. Entendeu? Não, não. Algumas empresas que eu atuo fazem isso quando querem premiar, fazem esse por fora.
Olha lá, o que, É, não, que o Gustavo falou? Já tem 5 assistentes, muito desorganizado, e mudança de função, tem que tomar um cuidado danado com desvio de função. Isso é verdade. Um desvio de função, isso é um perigo mesmo. Boa noite a Não, todos. eu chamei o Gustavo para o Ô, palco para ele Carlos, Boa explicar noite. isso. fica à Boa noite, vontade. Gustavo. Não, mas o que eu Gustavo, estava quer explicar? falando ali da questão de assistente 5 tem assistente do RH, tem outras questões que vão até 5 4 entende? Para você aumentar o salário ali de R$ 100, você gasta 300. Então, aí eles vão colocando número. 1, 2, 3, 4, 5, ao invés de mudar a função para exercer o mesmo trabalho. é o que eu falei, Então, muda o isso que é um grau de perigo. autonomia e o grau de responsabilidade. O que Gustavo, isso foi conversado com relação à contabilidade, né? Em relação você tem justamente o nível. Aí você tem dois problemas em PPP, relação a inclusive, isso. né, o perfil previdenciário, perfil profissional previdenciário também entra nisso. Questão de periculosidade, insalubridade. Aí vai entrando num arcabouço que não adianta, não adianta. Se não for feito alguma coisa por fora ali, a pessoa talvez abrir uma empresa e prestar o serviço na empresa, como PJ, eu já não sei mais como é que vai ser. Normas regulamentadoras, muitas saíram, tal, eu até concordo, várias aí que saíram, agora vão voltar novamente. E as empresas que entraram no E-Social, que era do Grupo A, há 2 anos e meio, 3 anos atrás, fizeram tudo direitinho, entraram lá em julho. Hoje, como que elas estão? Imagina. Eu tô no social. Furiosos, furiosos. Porque fizeram tudo correto, fizeram tudo certinho, aí vem e muda tudo. Né? Eu tô nessa situação, entendeu? Em relação a isso. E essa questão do social é um dos pontos também dificulta essa questão da. Porque olha só, a gente tem que começar a achar mágica. Igual você falou, Gustavo. Cara, chega um ponto que é mais fácil pagar por fora. Igual você falou. Porque assim, então chegamos lá, então temos que então mudar de cargo, né? Criar um outro cargo lá. Além de você ter que ver a questão do social, você tem que questão daquela, eu esqueci o nome, Carla, daquela empresa que faz laudo, que verifica um monte de coisa lá, que esqueci o nome, né, que vai lá ver esqueci o termo técnico para isso, mas que vai fazer laudo lá de periculosidade, que você tem que pagar todo mês, eu pago para aquilo lá. Eu tenho que criar uma tabela descritiva para passar para essa empresa, e tudo isso vai custos, né? Custo com o contador, Antes custo era o com a empresa. PPRA e PCMSO, agora é PGR, né? Isso. Esqueci o nome do termo técnico, a empresa faz isso. Para chegar ali e não ter certeza que você vai conseguir mudar a pessoa de cargo, simplesmente para dar uma premiação para ela. Então a gente está começando simplesmente para dar uma premiação, entre aspas, simbólica, porque ela se destaca mais em relação aos outros, e você começa a se barrar num monte de legislação trabalhista que não deixa simplesmente você pagar melhor o seu funcionário que merece mais. E aí eu vejo muita gente falar da meritocracia, e eu defendo muito o conceito da meritocracia, mas vejo uma legislação trabalhista que, se o pessoal conhecesse melhor, e é engraçado o seguinte, porque o Gustavo falou em relação à parte de PJ, eu conversei com ela sobre essa questão do PJ, PJ vai ser mais fácil. E as pessoas, elas têm uma visão totalmente, e eu falei isso para ela, é uma visão retrógrada, é o seguinte, PJ é bom para a empresa que paga menos. Eu falei, não, tua visão está ultrapassada. A empresa vai pagar a mesma coisa que o PJ. A mesma coisa que você custa para mim, como CLT, você vai custar para mim como PJ. A diferença é que você, de maneira líquida, vai receber mais, só que você não vai ter todos os benefícios. Então, existe uma visão retrógrada que o termo que ela usou é o seguinte: PJ é bom para a empresa. Isso não existe. Ô, Fábio, você está falando de medicina e segurança do trabalho?
Eu acho que esse tipo de empresa, um servo democrático, que eu tenho que pagar todo mês, a empresa lá faz laudo, e aí quando vai fazer mudança de cargo, tem que passar por uma avaliação com eles, às vezes tem que fazer a avaliação médica. É esse tipo de empresa que Aham. faz isso aqui. E É, oi. só trazer uma coisa aqui, porque isso aconteceu com conhecido meu. Porque ele era representante de uma determinada empresa. Por que a gente também tem que ficar muito ligado nisso, Fábio? Inclusive você que tem empresa e talvez possa a vir pegar algum PJ para trabalhar com você. Porque, igual você estava falando, com essas leis trabalhistas, cara, é muito complicado para a gente que é empresário. Porque o que acontece? Se você tem a tua empresa e essa pessoa, ela sai de lá, você faz o acerto com ela e ela abre um PJ e presta serviço para você, certo? Ela vai tirar a nota fiscal, você vai pagar ela tudo dentro do combinado. Só que se ela ficar 10 anos trabalhando para você, só para você, e com exclusividade da tua empresa, você também, se ela entrar na justiça posteriormente para, eu não sei o que o advogado vai falar com ela lá e tal, né? Mas com certeza você vai perder a causa também, porque você Sim, acaba tendo um vínculo empregatício, entende? Então, sim. às vezes, também não é vantagem para o empresário contratar um PJ que vai ficar fixo para sua empresa. A não ser que esse PJ trabalhe para mais empresas e você tenha como comprovar isso. Senão, você está dando um tiro no pé de novo, entende? Mas aí É, vai É muito do horrível. contrato, né, Adilson? Vai muito do contrato, tanto contrato. E outra, é o problema que o Flávio tinha trazido aqui, que eu achei interessantíssimo. Às vezes a pessoa já trabalha 10 anos na empresa. Ou a pessoa entrou como torneiro mecânico e não tem jovem que aprenda e geralmente vai aprender na empresa. Sim. Então tem um funcionário fantástico, um cara maravilhoso, que você orienta ele ali, ó. Vamos acordar uma demissão aqui e você fica como PJ dando aula para essa molecada que está entrando. Porque o senhor já é de idade, já tem 58 anos, não vai pegar a mesma coisa igual pegava antes. Então, vamos fazer o senhor prestar serviço aqui para a empresa, porque o senhor é importante e foi durante esses últimos 20 anos que o senhor teve aqui, né? Melhor do que ficar naquela questão da CLT, o ad eterno. Mas enfim, aí é caso a caso. no meu caso, Adilson, ainda a vantagem é que a pessoa trabalha só meio período. Então, até é menos risco em relação a isso, porque em relação aos outros meio período, aí não sei o que ela faz, se ela tem de outra empresa, se ela tem um bico por fora, aí não tem. Mas existe esse risco, né, em relação a isso. E você falou uma frase, Adilson, que é a seguinte, que a legislação trabalhista atrapalha a empresa. Não só a empresa, ela atrapalha o funcionário. E aí eu falando com essa pessoa, eu falei, ó, você tem uma visão retrógrada, e uma coisa que a Carla fala, talvez não seja nesse sentido, fala que o funcionário tem que sentir a dor do dono. É, e ela tá vendo, eu falei, quando a gente começou a conversar, você vai ver como isso é extremamente complicado. Ela falou, não, pesquisei na internet, é assim. Não é assim. E aí eu fui mostrando para ela as considerações que o contador passava. Né? Hoje ela mostrou para mim assim, Fábio, eu entendo a dificuldade e agradeço o esforço que você está tendo para tentar me dar um aumento. Entendeu? Olha que níveis nós chegamos na legislação trabalhista. É um absurdo. Então, não é de uso só para o empresário que a legislação trabalhista atrapalha. Se o funcionário entendesse melhor a questão trabalhista, ele ia ver que a questão trabalhista ferra com o funcionário. Por isso que os Estados Unidos não tem isso. Entendeu? Em relação a isso. Porque para você dar dentro da meritocracia alguém que se destaca, a legislação trabalhista não permite. Você esbarra, é verdade. Mas isso é pouco discutido, né, Fábio? Isso é uma coisa que a gente se discute muito pouco, é aquilo que você falou. A empresa vai crescendo, dependendo da forma de crescimento dela, ela vai perdendo a mão, né? Quantos DPs você vê aí funcionando como DP e RH, e na verdade não tem RH, mal tem um DP, né? Então, acontece muito disso. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Mas, cara, isso não inibe a meritocracia? Quer dizer, obviamente sim, mas o que eu vejo acontecendo? É tão complicado você implantar, todo mundo defende, eu defendo. Você vê um monte de gente falando muito bem da meritocracia, etc. ali.
Mas no final isso vai esbarrar em uma remuneração normalmente financeira, né? Ou não, às vezes tem premiação, ganha hotel, ganha. Existem outras formas também de se fazer. Para justamente tentar fugir disso. Mas aquela pessoa que, pô, ela merece ganhar mais que os outros. Ah, mas ela não pode subir do nível um a assistente de apertador de parafuso nível um para assistente de apertador de parafuso nível 2. Ela não consegue, não está nesse nível ainda. Então, dentro dos seus colegas, se destaca. Você não consegue dar um salário, nem que seja simbólico, porque, olha, você trabalha melhor que os outros, você consegue ganhar mais, porque a legislação trabalhista ingessa. E aí essa dificuldade passa a ser tão grande que eu acho que isso acaba é, inibindo a empresa a implantar uma meritocracia. Sim, agora eu não lembro, porque faz muito tempo, como que banco funcionava. Porque você imagina, em banco que eu trabalhei, tinha vários níveis, várias pessoas do mesmo nível gerencial que eu, né? Quando todas as promoções que a gente tinha eram baseadas em aumentos, e a gente recebia a participação nos lucros baseada no teu desempenho, na avaliação de desempenho. Até que eu falei naquela semana lá que o comportamento já era avaliado. Né? Hoje a gente está Mas não é uma falando. coisa mensal, Carla. Você isso vai ter só final do ano. Aí a gente está falando de uma. 2 vezes no ano. Duas Então. vezes. É. Mas querendo ou não, né, Carla, eu acho assim, como é outro tipo de trabalho, o que que é o teu desempenho? Não era igual o Fábio está falando ali, que nesse setor de SDR é mais complicado por esse motivo. Porque você, por exemplo, você conseguia vender mais seguro, você conseguia vender mais produtos do banco Sim, para os seus clientes. Então é fácil de você mensurar isso em número e aí sim é mais fácil da empresa criar algum modelo para que possa ser bonificado, porque é mensurado isso. Agora, no é. caso do Fábio, não tem como fazer, né? O Guito ergueu a mão ali, vamos chamar ele para o palco, acho que ele quer contribuir com alguma informação. Seja bem-vindo, Guito. Opa, boa noite. E aí, pessoal, boa noite. Que bom que vocês estão falando aí de alguma coisa que vale a pena aí, gestão, empresa, trabalho. Isso aí vale a pena conversar sobre isso aí. Isso aí é muito Toda bom. quinta-feira, Guto, das 8 às 9h30, a gente está sempre com um tema diferente aqui. Você já Legal. se inscreve. Você falou que estava com um problema, Fábio. Eu tô aqui, eu gosto de solucionar. A gente ficar, às vezes, reclamando, é muito fácil, muito fácil. Nossa Senhora, o tanto de briga que eu já entrei desnecessária. Necessária, na verdade. Negócio de software, disso, daquilo, de aplicação, de treino dentro da empresa e por aí vai. Agora, é aquele grupo lá que eu comentei, grupo A, que entregou tudo, ou pelo SOC, ou por qualquer outra empresa aí, para o E-Social, tá tudo certo, daquela época. Hoje você pagaria metade do que você pagou para estar tudo em ordem, né? Então, deixa indignado o empresário que quer fazer a coisa certa ali, mas a cada 4 anos vira uma bagunça, muda tudo, né? A gente não tem um plano de 20, 30 anos nesse caso. Mas, ô Gustavo, algumas empresas, elas tentam pensar um pouco. É difícil, eu sei que é difícil, mas elas tentam pensar um pouco além do sistema político atual. Porque por mais que ela tente fazer alguma previsão, algum ajuste, até mesmo em questão em relação à insegurança jurídica, que ela pode ir se ajustando com o tempo, ela pode se reconfigurar aí, como você falou, depois de um tempo, até mesmo por metade do valor, mas enfim, quem pensa assim não vai deixar de crescer independente do governo, a não ser que tenha uma receita muito negativa e fique insustentável a operação. Então, por exemplo, se eu ficasse fadado ao governo Lula, eu acho que eu não teria forças para continuar. Então, existe alguma coisa além do cenário político
que faz a coisa acontecer. Só que isso tem interferência, sim, como você falou aí. E pode colocar algumas empresas nas ruínas. Sim, não estou negando isso. Mas quem empreende, faz gestão, tenta pensar um pouco além disso aí. Pelo menos eu penso, né? Senão, Não, perfeito. Pivotar não é É vergonha. isso. Pivotar é mudar a estratégia e é isso aí. Muito interessante o que o Guito falou, porque é, as empresas buscam mesmo essas soluções. Né? Você vê o caso do Fábio, um mês, não é que ele está parado, é um mês que ele está tentando fazer a coisa certa e também, ao mesmo tempo, ele está nas duas pontas. Né? Então, você sofre uma pressão, eu sei como é que é. Você sofre uma pressão do colaborador que está ali, que você sabe que é bom, que você quer de alguma maneira premiar, mas você esbarra o tempo todo na legislação. Então, tem muita gente querendo fazer o correto, mas é o que eu concordo com o que o Guito falou. É Guito? é Guito. É isso mesmo. Mas é o teu nome que é Guito ou é É meu apelido? apelido. Ah, legal. É de Obrigada, viu? infância. Meu nome é Luiz Guilherme. De nada. Cara, mas é bem isso daí. Então, assim, a gente tem que ser criativo, né? E essa criatividade, então, tomar muito cuidado. Eu nunca recebi uma ação trabalhista em 22 anos de empresa. Então, é porque eu tomo muito cuidado. Eu já sei, obviamente, eu não sou contador, não sou especialista nisso, mas eu tomo muito cuidado justamente em relação ao quê? Eu já sei, né, em relação ao desvio de função, você pegar duas pessoas que fazem exatamente a mesma coisa, colocar em cargos diferentes. Eu já tenho mais ou menos caminhos, isso aqui pode dar BO lá na frente. Entendeu? Então, como eu sempre me precavi, mas logicamente não é só isso, eu sempre trabalhei certinho, sempre trabalhei de maneira justa. Uma coisa que eu faço, que eu sei que é errado, mas eu acabo fazendo porque o ato funcionário permite, que é a pessoa vai trabalhar de carro. Ela não tem direito ao vale transporte. Mas eu dou. Muitas empresas não dão. E é errado eu dar. Mas é injusto, se for pensar bem, é injusto em relação, porque a pessoa ela tem lá o vale combustível que eu dou, é basicamente o mesmo valor da passagem, aí só que acaba dando ali no cartão do vale combustível. Pela legislação você não pode dar, né? A minha esposa, Parabéns, tá, Fábio? É melhor pecar em excesso de zelo do que deixar faltar. nesse caso do Parabéns. vale transporte eu erro, eu sei que eu erro, mas acho eu que eu não vou ter problema com isso, pelo menos nunca tive nesses 22 anos aí. Acho que a pessoa não vai entrar na justiça reclamar porque recebeu algo que ela não devia receber, né? Então, acho pouco provável isso em relação a isso. Mas são coisas que são absurdas. Onde a minha esposa trabalha, por exemplo, ela não tem, eles não dão. Quem vai de carro, quem vai de moto, simplesmente não ganha. Não tem um vale combustível. Ou é VT, ou vai de ônibus, ou não ganha nada. Né? Mas a pessoa tem seu custo com deslocamento. Então, essa questão tem que ter um movimento, porque eu não sei como, Carla, assim, o Brasil está muito lá atrás a nível de legislação trabalhista, mas muito, 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 muito. E aí você tem profissionais de departamento pessoal, que não são do departamento de RH, que não conseguem mudar, talvez em uma, duas, três gerações, e eu estou sendo bem otimista em três gerações, cara, e aí eu quero saber a tua opinião, não conseguem Uhum. começar a mudar a cabeça do gestor e também a cabeça dos colaboradores para justamente começar a ter um movimento de implantar uma meritocracia, para começar um movimento de uma pressão da sociedade para acabar com essa legislação trabalhista. Né? O Bolsonaro ia criar, se não me engano, não sei se a carteira, acho que é azul, ia criar a carteira verde, alguma coisa um pouco mais flexível. Que é o que tem hoje nos Estados Unidos, né? Estados Unidos não tem 13º, não tem um monte de coisa, e todo mundo quer ir lá e trabalhar. Mas o cara quer ir lá trabalhar. Hoje o pessoal eles querem emprego, eles não querem trabalho. E aí você tem que proteger o funcionário. Então, para o funcionário ruim, a legislação trabalhista é boa. Para o bom funcionário, não. Não sei se concorda comigo, Carlos. Perfeito. Concordo. Infelizmente, tenho que concordar. E o pior é que a gente acaba, né? Eu sempre falo isso, sem querer, muitas das vezes, a gente acaba premiando as pessoas por um mau comportamento,
acaba premiando porque ele tem uma produtividade baixa. Quando eu falo acaba premiando, entenda, porque você tem que dar um aumento para um, aquilo que você falou, obrigatoriamente não pode ser só para um, tem que ser para todos. E aí cada vez se faz menos, né? Aquele colaborador, né? Que fique bem claro, que tem o perfil de largar as coisas, né? De não fazer mesmo, ele cada vez tem menos comprometimento. Então é um efeito rebote, né? Você não motiva e acaba fortalecendo uma outra cultura. Então tem que tomar muito Acaba cuidado. nivelando por baixo, né, cara? Exatamente, acaba nivelando por baixo. Exatamente, é muito ruim. E é assim que a pessoa se sente, né? Porque imagina você num supermercado que nem eu estou hoje, com 350 operadoras. Como é que você premia essas pessoas que são extremamente engajadas, que chegam no horário, que não faltam, que avisam qualquer imprevisto, que atendem bem o cliente, que mantêm o uniforme, que realmente, né, elas estão ali naquele crescimento da empresa, e do lado você tem uma pessoa com o mesmo tempo de casa, mas que não faz metade do que a outra faz. Então, é desmotivador. Então, eu acredito que, Fábio, que a gente pode incentivar também de outras maneiras, né? Às vezes, você não consegue em forma de bônus, em forma de premiação, mas um treinamento, um desenvolvimento, né? Que aí é até mais justificável depois, porque algumas pessoas se desenvolveram mais do que outras, entendeu? A solução que a gente está vendo com a contabilidade, basicamente, sim, é definir critérios por desempenho, mas volto a repetir, nem todos os setores, principalmente a nossa empresa que trabalha, por exemplo, trabalha com sistemas, trabalhamos com a parte da SDR, marketing e consultoria, e dentro desse setor, especificamente da parte da SDR, nem todos os setores é fácil você ter uma métrica mensurável. Na SDR é muito complicado você ter uma métrica. Você sabe, vivenciando, né, porque a pessoa trabalha com N empresas de segmentos diferentes, alguns mais fáceis, alguns mais difíceis, então é complicado. Então o desafio é estar tentando trabalhar contabilidade, definir critérios de desempenho para o SDR, que é algo extremamente complicado. Vamos contar a geração de lead? Volto a repetir, você já ali, eu tenho uma indústria chinesa que a gente faz a parte de pré-vendas, uma empresa que trabalha com empresa 5 milhões. O cara não espera ali de todo mês, né? Talvez ele falou, ele tem 2 meses para tentar gerar um lead para saber se valeu a pena. Né? Em compensação, tem distribuidora que trabalha com produtos aí de 20, 30, 40 reais que gera lead todo dia. Então, é complicado. Então, na verdade, você entende justamente por uma análise, cara, igual você falou, lá do chá, lá, uma análise de critério, você sabe, opa, essa pessoa ela tem um resultado, um desempenho melhor dentro do cenário qual ela atua. Então a gente está tentando ver, na verdade, métricas. Olha só, um mês tentando dar um aumento para o funcionário, né? Tentando criar ali uma métrica dentro do SDR de forma que permita criar um processo de bonificação, porque senão Ou vai ter que seja, ser. você criar uma métrica, né? Um indicador. Exatamente isso daí, mas nem todos os setores são fáceis, né? Então, nem todos os setores. Vamos pegar acho que foi o Gustavo, trouxe aquela questão do torneio lá. Vamos imaginar uma grande empresa, né? Uma empresa pequena, eu já sofro, imagina uma empresa que tem lá, tem 30 torneios. Tudo bem, eu tenho torneio nível 1, nível 2, nível 3, mas dentro do nível 1 eu tenho 10, né? Que estão lá. Pô, um deles faz coisa muito mais rápida que o outro, mas ele ainda não está preparado para o nível 2, que o nível 2 já faz uma outra função, alguma coisa nesse sentido assim. Daí vem entre um cara, igual o Gustavo falou, que está recém ali, o cara nem sabe. Quando o cara olha, esse cara entra, ganha a mesma coisa que eu ganho minha premiação, ele ganha também. É injusto isso. Né? Então, Tem um caso clássico, Habib's. Sabe como funciona o Habib's? não. É o seguinte, todo mundo trabalha no salão. Seja operador de caixa, seja na cozinha, seja no banheiro e seja no salão, assim, propriamente dito. Então, ou lá na brinquedoteca. Então,
KNAI da empresa ali, o negócio só tem dentro da... Porque faz rodízio, toda semana eles vão fazendo rodízio. Então não tem como você colocar um chapeiro, não tem como você colocar um operador de caixa e não tem como colocar na área da limpeza. Porque todos fazem esse serviço. Não sabia Então, disso, interessante. olha como que eles fazem essas mágicas acontecerem. Eu não concordo, tá? Eu sou totalmente contra isso. Mas só para ver de empresa para empresa como que são as coisas. É, e aí, Carla, o velho lá dentro disso que o Gustavo falou, né? Carla, você do Recursos Humanos, né? E eu converso às vezes com pessoas outras pessoas de recursos humanos, agora, ultimamente nem tanto, que tinha que ter um movimento para trabalhar uma cultura do colaborador e uma cultura dos gestores em fortalecer o recurso humano. Mas você vê um monte de funcionário com departamento pessoal. Eu não consigo, cara, em 3 gerações ver uma mudança em relação a isso. Você como profissional, o que você, representando aí os profissionais de recursos humanos, há uma luz no fim do túnel para ter alguma coisa? Porque se tiver um movimento da sociedade contra a legislação trabalhista, eu acho que isso é fácil mudar. Mas existe uma luz no fim do túnel ou não? Pelo menos nas próximas 3, 4 gerações, quem sabe até mais, vai continuar exatamente do mesmo jeito. E aproveitando essa pergunta do Fábio, só para a Carla já responder tudo, é, eu acredito que o TST não deveria acabar agora. Mas quando que a gente pode acabar com o TST? Eu acho desnecessário. No médio prazo, se a gente levar o negócio a sério. Gente, é uma pergunta muito difícil. Eu acho que existe luz no fundo, no fim do túnel, sim, Fábio. Aliás, não é nem fim do túnel, no meu entendimento, na minha visão, tá? O que eu vejo hoje, Fábio, é que os profissionais de RH, eles estão buscando um, um bem-estar, né? Saúde e bem-estar dentro das empresas. Dentro do quê? Buscando uma é, regulamentações mais justas, né, que os colaboradores eles tenham capacidade de discernimento, capacidade de decisão, só que não depende só de um setor, depende de todo mundo da empresa. Volta-se muito para o RH, né, todas essas questões, mas é uma preocupação que tem que ser da empresa toda. Por isso que eu falei, a gente fala muito pouco, a gente treina muito pouco ainda, né? O Brasil é um país que treina muito pouco. A gente treina muito a parte técnica e muito pouco a parte comportamental. Nós focamos demais no problema e pouco na solução. A gente ainda discute coisas superficiais nas empresas. A gente não discute esse tipo de problema, né? A gente não vai para a solução para buscar essas coisas. Só que eu vejo que o profissional de RH, com toda essa busca, ele foi um dos profissionais que saiu, né, da caixinha e que quis buscar uma coisa diferenciada, porque senão estava todo mundo no departamento pessoal. E você vê hoje o quanto as empresas estão buscando isso, Fábio. Essa forma de se atualizar, de trazer inovação para a empresa, de outra coisa, da gente buscar novas formas de trabalho, né? Você vê, hoje a gente tem o home office, tem o PJ, tem tantas outras coisas que estão vindo e que eu acredito que sejam para melhor. Eu sempre acredito que as coisas que vão vir são para melhor. Por todas as dificuldades que a gente passa, nós ainda temos dentro da empresa um pequeno número de colaboradores que não são engajados, mas você pega, quando você tem uma empresa que você quer crescer e que você acredita no ser humano, você capacita essa pessoa, você forma essa pessoa e você reconhece, de alguma forma você reconhece. Então, eu acredito sim num futuro melhor. O Gustavo ia me fazer uma pergunta. A questão do TST.
Daqui a quantos anos você acredita que, se a gente pegar firme agora, dá para extinguir esse tribunal? Ai, difícil falar, né? Eu acho que em 100 anos ainda vai É ter. em Eu acho 100, que não. eu ia falar 200, mas 100, eu acho que... Meu Deus do céu, meu Deus, é Antes difícil do falar. fim desse mundo, o negócio tem que acontecer, né? Bolotas. Hein, cara, você está falando, você tocou num assunto aí que você acha que está sempre melhorando, mas eu vejo ainda, porque assim, no meu mundo ainda, você está tratando com empresas de maior porte. Mas Uhum. eu ainda vejo muita empresa pequena, de médio e pequeno porte, aí, com 10 funcionários, com 15 funcionários, 20 no setor varejista. E se você vê que a cabeça do empresário hoje, por mais que ele tenha essa cabeça igual o Fábio já provavelmente não era assim, e cada vez que a gente está batendo um papo aqui, você vê que cada dia está melhorando mais e o nível de consciência vai aumentando. E eu vejo assim que a maior parte dos empresários não busca essa consciência, cara. Talvez porque não saiba, entende? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar cada vez mais buscar conhecimento. E, infelizmente, o empresário brasileiro entrou numa rotina, entrou num operacional que, mesmo que ele queira crescer, ele não sabe nem para onde. Então, é difícil, às vezes, a gente lidar com empresas de pequeno porte por esse motivo, entende? Então, investem muito pouco em treinamento ou quase nada. Então, o treinamento Isso é normalmente que é verdade. oferecido, esses treinamentos que são oferecidos, normalmente são oferecidos pelos fabricantes ou pelos distribuidores dos empresários, não são nem por eles. Então, E você primeiro, esse sabe, nível de consciência tem que vir do empresário, para daí chegar na classe operária, digamos assim, entende? Então, se nem o empresário está buscando conhecimento, como que ele vai saber que tem que entregar para o pequeno, para o rapaz que está ajudando ele a fazer aquele serviço, entende? Então, Mas putz, eu, é ô, muito difícil. Adilson, eu sou do Sebrae, né? Eu sou um braço do Sim. Sebrae. Eu sou uma das coordenadoras do projeto Empretecas, que veio do projeto Empreender, né? Do Empretec, que é um dos cursos mais preparados do Sebrae. Sou suspeita em falar, fiz o curso, me apaixonei e estou lá até hoje. Então, assim, o Sebrae ele tem batido muito na tecla que tudo começa com o empreendedor. Antes de mais nada, antes de qualquer negócio, qual é o perfil do empreendedor? Ele é um cara que ele vai buscar aprendizado contínuo, ele está atualizado. Se ele não tiver isso no perfil dele, esquece, ele não repassa isso para a equipe. Então, o que você falou acontece. Né? Acontece na micro, na pequena, na média empresa, na grande. Na grande só muda o tamanho. Porque se o empreendedor, se o empresário, ele não tem uma boa cabeça, ele também não quer investir tanto em treinamento. É mais fácil, ele é quase que obrigatório, né? Porque cresceu, expandiu, né? E aí as pessoas precisam crescer. Quem são as pessoas que vão estar com ele? As pessoas também têm que estar capacitadas. Mas o que acontece? Você vê hoje um número de pequenos empresários que ainda ficam patinando, mas também, Adilson, eu estou falando porque eu estou lá, né, no Sebrae, eu vejo números de um aporte grande de empresários que estão começando pelo correto, pelo plano de negócio, pelo perfil empresarial, porque hoje antes, você abria um negócio pela necessidade. Acabei de sair do emprego, eu tenho que fazer isso. Ainda hoje acontece, mas você também tem um perfil de empreendedores. Você vê as startups, né? Hoje as startups elas comandam. Por quê? Porque eles querem uma velocidade no negócio, mas também uma inovação e conhecimento. E eles treinam. Né? Eu mesmo conheço algumas delas que elas toda semana, não é todo mês, elas toda semana treinam pessoas, parte comportamental, a parte técnica. Então, é muito, Adilson, da mentalidade do empreendedor. Ô, Carla, e quando acontece o contrário, no sentido assim, bem, como eu disse aqui várias vezes, eu sou multicarreiras
e eu já trabalhei em dezenas de empresas, né? E o que aconteceu? Nessas empresas eu via justamente o contrário com relação a treinamento, que as empresas elas contratavam o treinamento, inclusive até uma das pessoas que eu fui em treinamento, com a Cleia, amiga nossa. E parecia que as pessoas não estavam muito afim. Era um ou outro, sabe, que gostava de participar ou queria participar, ou aquela história, nossa, tem que ficar aqui no treinamento, podia liberar a gente para sair mais cedo. E não foi em uma nem duas, não. Como eu disse, eu já trabalhei em dezenas de empresas. E nessas empresas eu sempre participei de treinamento em detrimento dos outros. Porque os outros participavam obrigados. Se eles pudessem, eles não estariam ali. E quando isso acontece? Porque pelo que eu vi, pela minha experiência, não é um nem dois, não, viu? É o contrário, um ou dois gostavam, participavam e tinham vontade de participar dos treinamentos para serem profissionais melhores, pessoas melhores, mas a maioria não queria isso, não. Entende? Queria mais ir Isso é embora uma mesmo. realidade, Tom. Isso é uma realidade. Isso acontece, vai ter sempre um percentual de colaborador que não quer ir. Tudo depende do quê? É para o crescimento dele? Ele tem algum objetivo? Ele está num ponto A, quer ir para um ponto B? Ou é uma pessoa que já tá, ele não quer nada, para ele o que tem ali está bom. Então, depende muito, né, de como que a empresa vende internamente o treinamento. Aliás, tudo começa na contratação, né, o Tony? Se de repente eu tenho uma empresa pequena, mas é uma empresa que eu já tenho uma mentalidade diferente. Então, quando eu já contrato com um perfil adequado para a empresa, né? Então, eu não vou ficar achando que contratação é achismo. Não estou aqui criticando, mas o que eu estou falando a gente estuda tanto para saber o melhor perfil para contratar e tem muitas pessoas ainda que querem contratar e não querem passar por um processo, né? Querem fazer qualquer coisa para não pagar. E aí você vê as consequências. Você contrata mal, aí você não tem como desenvolver a pessoa porque a pessoa não quer. E aí você não pode obrigar. O que eu falo é o seguinte: treinamento não é um evento, treinamento é sempre. Então, Carla, mas Tem uma questão rapidinho aqui, que eu não é. estou romantizando, né? Antes que alguém Sim, fale, sim. mas você está romantizando o treinamento. Eu estou falando o É seguinte: romântica. de, Não, é fundamental. não, deixa eu só terminar meu raciocínio. De como a empresa lida com essa questão. Oi, Não, mas Fábio. tem gente. Coisa rapidinha aqui. Tem gente que às vezes usa dessa ignorância, fala que não sabia e tal. Por isso que alguém comentou que é difícil trabalhar com pequena e média empresa, porque eu já vi caso de a contratação ser na hora do demissional, entende? A hora de assinar ali a carteira é no demissional. Não Então entendi. não tem Eu não data entendi. de admissão, não tem treinamento, não tem nada e usa daquilo de não sabia. E acontece muito. A demissão, não entendi, ô Gustavo. FGTS, inclusive, não é pago para o funcionário. Aí depois que o funcionário passa 5 anos na empresa, cadê o dinheiro dele? Não está lá. Ah, tá. Você está falando Então de ele põe uma pessoas. data do admissional qualquer Ai, gente. e Entendi. o demissional daquele dia. Agora, é importantíssima a questão de admissional, retorno ao trabalho, mudança de função e o demissional. Tem como fazer de forma muito mais simples? Tem, sem dúvida. Agora, o que der para ser mais burocrático, mais chato, mais é, complicado ali para o empresário, é feito, infelizmente. E muita gente usa dessa questão de não sabia e passa batido. Aí eu já não sei, porque para mim já é uma questão de caráter, né? Sim, Daí a sem gente está falando dúvida, de sem caráter, dúvida. ética.
E aí, para mim, não é uma empresa séria, confiável. Eu estou falando assim, um outro nível do que a gente estava falando a respeito da dificuldade do pequeno não treinar e usar isso como uma muleta, uma desculpa. Eu sou pequeno, eu não vou treinar, eu não vou contratar. Algum investimento em pessoas tem que ser feito, porque as pessoas, aquele empresário que fica só investindo, né, em máquina, em processo, quem efetua tudo é a pessoa, são as pessoas. Enquanto não tiver uma visão de investimento, aí a mudança de mentalidade é essa. Então, é nesse ponto que eu queria falar para o Adilson que eu vejo a diferença de alguns empreendedores, né, no Sebrae, que eu tenho visto no Sebrae. É o quê? É aquela pessoa que primeiro ela olha para o perfil dela, o autoconhecimento. Que tipo de empresa eu vou abrir primeiro? Tem a ver com o meu perfil? Tem. Quem que eu quero dentro da minha empresa? Quem que eu preciso dentro da minha empresa? Quais são os valores que eu preciso que essa pessoa tenha, né? E essa mentalidade dessas pessoas já é E a diferente, qualidade porque de ela vida vai... dentro da empresa, a questão Isso, de saúde, exatamente. segurança, é o investimento. A cada R$ 1 que É você um... investe, você economiza 4 na Previdência Social. Isso é Sim, uma continha básica, é uma Bem, coisa. olha, Aí mas depois, quando Gustavo, dão você essas falou uma empresas, coisa pode muito falar. interessante. Eu nunca fiz tanta palestra sobre saúde e bem-estar como eu tenho feito agora. Nunca fiz tanto. Por quê? As pessoas foram para o home office, voltaram e não sabem como é que devem trabalhar, né? Estão com várias síndromes, com estresse, com esgotamento. E tudo isso em virtude dessa falta de diálogo, dessa falta de clareza. Mas você estava falando alguma coisa disso, desculpa. não, não, essa questão que você falou, mas eu acho que tá longe ainda. Eu acho que, assim como o TST, eu acho que vai mais de 100 anos aí para poder mudar a mentalidade, pelo menos aqui, que é no Brasil, né? Dessas pequenas empresas abrirem sem um conhecimento adequado. A gente já falou sobre isso aqui no canal, mas, puta, tá muito longe, Carla. Hoje ainda, um amigo meu, Carlos, ele tinha uma fábrica de tapetes. Sabe esses tapetes que colocam na frente da loja, com o nome da loja, bem-vindo, essas coisas assim? Uhum. Ele tinha uma fábrica, tinha não, ainda ele fabrica esses tapetes e agora mudou para o ramo de seguros e hoje me mandou uma mensagem. Adilson, eu sei que você foi muito tempo dono de autopeças, eu preciso abrir um negócio para mim e eu estava pensando em autopeças, eu não tenho conhecimento nenhum, o que você pode me ajudar? Meu Deus. Como que uma pessoa assim, que está migrando de um lado para o outro, que não tem um nicho específico, não tem um conhecimento, que você sabe que a autopeça precisa de um conhecimento específico, não só de peça, mas de toda a gestão que envolve um setor, mas uma pessoa que talvez tenha um dinheiro para poder aplicar dentro de um setor, começar um negócio assim, entende? Assim, e não é só ele, hoje eu vejo assim, não estou desmerecendo nada, Carla, mas a maior Uhum. parte das pessoas que abrem uma pequena empresa, principalmente ela, um sócio, ela, o esposo, ela e a esposa, um filho, independente, eles abrem um pequeno negócio por necessidade, sim. Então, normalmente, essa necessidade faz com que elas não busquem o conhecimento adequado para poder começar uma empresa. E aí cai em todo aquilo que o Fábio estava falando, que não sabe fazer nada. Aí depois vai buscar o conhecimento depois, e às vezes esse depois fica muito caro, e aí esse treinamento que deveria ter, Adilson, igual o Carlos você falou, foi, R$ 1 você, de você, treinamento custa 4 depois, né? você foi empresário por muito tempo. Quantos cursos no Sebrae você fez? Gratuitos? Um só na minha vida. Não, dois. Então, quantos cursos o Sebrae tem que pode ajudar a gente e a gente Nossa, não faz? nossa, E muito. Isso agora, que eu tô para falando, piorar, porque, e cara, o agora, pequeno empresário, ele entra no operacional, ele não faz isso. A gente sabe que a dificuldade que é pra gente entrar dentro de uma empresa, infelizmente. Ah, isso é verdade. Ó, vamos lá. A gente lançou esse RP baratinho, né? 21,55 mensal, o valor médio ali no plano anual. A gente fecha de monte esse RP. O que acontece? O cara pega e não usa, porque fecha a empresa com duas, três pessoas. Aí o que acontece? O cara não tem tempo, porque o cara ele tem que vender, ele tem que produzir, ele tem que botar a mão na massa, ele tem que atender o cliente e acaba não usando. Exatamente isso, Adilson. Ele tá no operacional e aí tem uma frase que eu falo aos meus clientes que é o seguinte: quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Entrou pro operacional, cara, você tá lascado.
Você vai Ô, entrar na Fábio, inércia, você vai passar um dia, passa um mês, daqui a pouco você passa anos. E aí, ou você cresce porque ao acaso, não vou dizer a sorte, mas aconteceu, não porque você planejou, aconteceu porque intervenção divina, entrou o cara certo na hora certa, mas foi assim, ao acaso, né? E é o que acontece com a maioria das empresas. Eu conheço algumas empresas grandes hoje, que eu sei que se começasse hoje da mesma maneira, não quebrariam, entendeu? O cara estava no lugar certo, na hora certa, entrou o cliente certo, que ajudou a alavancar a empresa, e assim por diante ali o processo. Então o cara entra na rotina, ele não consegue planejar, ele não consegue sair dessa rotina. E depois que você sair da inércia de você estar ali na rotina, é complicado. Fábio, Entendeu? sabe Fábio, aquela então empresa você que está você falando passou para para mim mim? que todo mundo que cresceu, que essas empresas que crescem, essas empresas que acabam acontecendo, é meramente sorte? De É forma zero Não, alguma. De não, planejamento, forma não, alguma. zero não curso, são, não zero são busca de todas. informação? Não são todas, mas muitas empresas que eu conheço grandes hoje, ela não houve um planejamento. Hein, Fábio? Só Não vou dizer que foi totalmente sorte. Assim, cara, quer dizer, não foi um planejamento, não foi um crescimento planejado. Hein, Fábio? Entendeu? Foi de acordo conforme ia acontecendo, ia fazendo, ia fazendo, fazendo. É diferente de você pegar uma empresa, fazer um estudo, começar desde o começo lá com um bom profissional de RH, investir em gestão de informação. Não, eles entram na correria, vai indo, então as empresas vão acontecendo. Lógico, no decorrer dessa caminhada, eles vão tomar ações produtivas que vão ajudar nesse crescimento. Mas eu quero dizer, Carla, que não são todas as empresas, mas muitas das empresas elas vão acontecendo. Algumas dão Por certo isso que e o algumas dão número de errado. empresas Por isso que o número de empresas que quebra é grande. O que eu estou Sim, falando é o seguinte, que tem um grande número também, Fábio, de pessoas que já estão indo buscando um diferencial no mercado e estão constituindo empresas diferentes, empresas que realmente já nascem mais estruturadas, que é o caso, vou falar novamente, o caso das startups. São sim. pequenas, tem um número pequeno, mas ela já vem com um diferencial, com uma mentalidade diferente. E mesmo porque, imagina, a gente está falando aqui de solução é só problema, né? A gente só está apresentando aqui problema. O que eu quero mostrar é que, diante disso tudo, né, a gente tem solução. Então, Nós quais são temos as a soluções? solução, nós quatro aqui, que a gente criou o plano Start, né? Justamente para ajudar Então, os nós pequenos. O estamos Fábio só falando comentou, de Carla. problema, e nós estamos aqui só falando de problema. O que eu estou falando Sim. existe a solução, existe o quê? Treinamento, inclusive treinamento para mudança de mentalidade, da gente pensar diferente, fora da caixinha, porque tudo acontece quando a gente acredita naquilo que faz, né? Por que você está lutando um mês aí para dar uma bonificação para a pessoa? Porque você acredita na tua empresa. Você vê futuro na empresa, que senão você nem estava mais lá, você já tinha passado o Aplicar a questão chapéu. de 5S. Poxa, o pessoal ama isso, empresa grande. Agora, empresa grande, o Fábio comentou uma coisa interessante: informação. Passar informação, tanto para meritocracia e você crescer dentro da empresa. Passar, por exemplo, absenteísmo. O absenteísmo, não só o acidente de trabalho, mas o absenteísmo também aumenta o FAP da empresa, o fator acidentário previdenciário. Consequentemente, aumenta o imposto de renda. Então, isso, eu acho que o Fábio até comentou antes também que tem que colocar o funcionário, às vezes, no lugar do patrão ali, para ver como que funcionam as coisas, Isso, né? isso sim. Falar-se mais sobre isso, sobre todas as questões. Fábio, hoje a gente está numa época muito feliz. Porque hoje a empresa não é só vista como a cruel. Pode reparar as metodologias que estão sendo trazidas. Hoje você pode reparar quantas vezes o empresário ele também tem essa corrente, né? Isso que eu queria falar, essa corrente de estudos que dessa nova geração que trazem o quê? O empresário não como aquela pessoa que O esmaga o vilão. colaborador, que explora, não, que está fazendo uma pessoa crescer, que impacta na vida do outro de forma benéfica. Então, essa visão já está mudando. Então, eu enxergo o lado bom.
né? Que é essa nova visão, que é essa quebra de paradigma, que é esse investimento em treinamento. Eu não posso treinar minha equipe inteira. Pega um vídeo do Sebrae e põe para eles assistirem. Quanto custa isso? Carla, assim, ó, até para estar chegando só fazer um resumo baseado nisso que todo mundo está falando, dá para chegar à seguinte conclusão. Vamos lá. Quebrar alguns paradigmas, né? Igual você falou, a empresa hoje, aquela empresa, não estou dizendo que não exista, mas aquela empresa que tem, que vai explorar funcionário, ela está fadada ao fracasso. Por quê? Obviamente, por motivos óbvios, mas no seguinte sentido ali, o bom gestor, ele vai, eu já falei várias vezes sobre isso aqui, mas eu acho importante repetir. Ele vai ter uma metodologia de custeio, né, para formatar o preço de venda do seu produto e serviço. Tendo uma metodologia de custeio, ele vai justamente conseguir saber, na verdade, aonde, na verdade, está os seus custos indiretos, e aí, obviamente, envolve os colaboradores, e aí sim, dentro dessa metodologia de custeio, ele vai conseguir colocar a pessoa correta, aí, cara, você é especialista com determinado perfil, com suas atribuições, na Isso. posição correta, que vai produzir mais, e aí, consequentemente, gerar um menor custo indireto. Quando você tem uma metodologia de custeio, você consegue isso. E aí sim, onde se aplica uma meritocracia, onde você conseguir investir individualmente em cada pessoa, e infelizmente a lei trabalhista engessa isso, então na teoria é bonito, mas na prática a gente sofre para conseguir isso daí, que justamente vai destinar justamente o melhor resultado para a empresa. Então, a partir do momento que as empresas, se elas soubessem melhor, e aí a gente tem justamente o nosso plano de start consultoria aqui, é um plano barato, igual o Carlos falou, as coisas não precisam ser caro para começar, né? Que começa a trabalhar com esses pequenos conceitos, você consegue, a médio prazo, implantar uma meritocracia, embora pelo menos na teoria a gente sabe que a legislação trabalhista vai estar complicando em vários pontos, você tem que ser criativo para conseguir quebrar essas barreiras aí. E entender também, é importante, isso que o Gustavo comentou, de estar do outro lado. Eu acho cada vez mais importante o colaborador entender e começar um movimento cultural que a legislação trabalhista, ela, não vou dizer nem que atrapalha, ela ferra com o bom funcionário. Ela acho que cada vez devido a essa experiência que eu estou tendo, cada vez que alguém falar de legislação trabalhista, eu vou falar, olha, se você conhecesse melhor a legislação trabalhista, você ia entender que ela ferra com o funcionário. Ela não protege, ela ferra. Então, Fábio, nós temos aqui no nosso grupo o Tony, que trabalha o quê? A mentalidade intraempreendedor nas empresas. Não é, bem Tony? mesmo isso. Então, é bem mesmo isso, porque assim, o que eu tenho percebido nesses vários anos, né, que eu tenho trabalhado e feito as minhas consultorias, né, que tanto a questão profissional, né, da pessoa precisa ser trabalhada, né, como técnicas, as práticas, mas também a questão de mentalidade para a prosperidade. Porque não é só a questão de fazer dinheiro ficar rico, não. É muito mais do que isso. Tem a ver com bem-estar, Carla, que você falou aí muito bem, né? Está dentro dessa pasta da saúde e do bem-estar mental. E é esse o meu trabalho que eu faço junto às empresas e que tem trazido excelentes resultados, tá? É médio e longo prazo, porque não é uma pílula mágica, não é uma frase de efeito que vai transformar a mentalidade daquele indivíduo, não. Mas é todo um trabalho que é feito em conjunto, na verdade, né? Eu não iria conseguir fazer sozinho isso se não fosse com o apoio aí do Fábio, do Adilson e nem de você, Carla. É isso mesmo. Mas é isso, Fábio. Eu acredito muito nessa mudança, né? Você usou uma palavra que que eu achei muito interessante, criatividade. E uma das características, né, segundo o Sebrae, que um empresário tem que ter isso, porque o tempo todo ele vai ser desafiado a criar uma nova situação, a criar um novo ambiente. Então, eu acho que é bem isso, viu?
É um absurdo ter que usar a criatividade para conseguir dar um simples aumento simbólico, né? É um absurdo, mas é Foi o o que caminho que acontece. você escolheu. Você escolheu ser empreendedor. Você tem que arcar com os bônus e com os ônus. É verdade, é verdade. Gente, então vamos chegar na reta final. Fábio, Oi. deixa eu só dar mais um exemplo negativo aqui, já que a Carla falou que não é para falar de negatividade. O Fábio me passou uma empresa, né, Fábio, para que eu entrasse em contato e procurasse melhorar o cadastramento de algumas mercadorias que essa empresa teria lá. Tem, né? E entrei em contato 2 vezes com a pessoa já, e, enfim, não vou mais mandar nada, porque eu vejo que não há interesse de fazer melhoria no sistema, entende? Então, Uhum. assim, não sei que pé que anda, não sei qual que é o contato que o Fábio está tendo com ela, mas enfim, eu vejo assim que por mais que você apresente um plano que vai ser benéfico para essa pessoa, ela não tem uma mentalidade ainda de inovação, de passar, por mais que não custe nada para ela nem tentar, né? E tentar não é quer dizer assim, eu acho que a pessoa ela faz ou ela não faz, não existe tentar. Ou eu faço uma coisa ou eu não faço. Então, essa primeira etapa de fazer, de dar um Ctrl+C, Ctrl+V para mim e mandar, enfim, era só isso. E isso não acontece. Então, assim, quando você não consegue mudar esse tipo de mentalidade, óbvio, assim, que está mudando, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer com que cada vez mais os empresários vejam que existem práticas que podem Soluções. melhorar o resultado, entende? Soluções, né? Soluções, é. E aí, já finalizando aqui, agradecer todo mundo aí, muito obrigado pela paciência, muito obrigado aí por me dar a palavra e espero todo mundo aí quinta-feira que vem, se Deus quiser, no mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, né, Fábio? Um abraço, obrigado. E aqui as salas são sempre gravadas, né? E tanto aqui quanto no YouTube aí do Papo de Gestão lá, tem os vídeos, tem os vídeos, né? Nós 4, né? Toda semana, semana tem o vídeo do Tony, acho que a semana ainda vai subir o vídeo da Carla, semana que vem o meu. Então toda semana um de nós aqui, um dos 4 aqui, tá postando um vídeo sobre algum tema bacana lá no nosso canal. O canal tá novo lá no YouTube, né? Aos pouquinhos a gente vai crescendo lá. Eu já falei minha consideração final, Dilson, para resumir o que você fala sobre esse case aí nosso aí, o leigo sofre menos. Então, às vezes, a pessoa não quer adquirir conhecimento. Eu também acho. Porque vai tirar da zona de conforto. Né? Então, quando você não sabe, você não sente a dor. Então, é melhor não saber, entendeu? Por que eu vou levar aquilo que eu já falei antes, num outro programa, né? Por que eu vou levar meu carro na pré-revisão? Eu não vou levar, vai aparecer um monte de coisa para eu arrumar. Não, deixa ele quietinho, não sei o problema, espera acontecer, né? O problema é quando acontece isso numa empresa, a empresa quebra, né? E é mais fácil arrumar um carro que uma empresa. Bem, gente, obrigado a todos aí pelo programa de hoje. Acho que foi o tema assim que é bom que eu consegui desabafar um pouco, porque não pegou desde o começo aí meu desabafo. Realmente tem sido um desafio, né? Eu já imaginava que ia ser um desafio, mas não imaginava que ia ser tanto. Carla, suas considerações finais? Quero agradecer muito e falar que realmente eu vejo uma luz no fundo do túnel. Acredito em soluções pensadas, né, raciocinadas, testadas, se possíveis, empíricas, né? E que a gente tem um grupo aqui multidisciplinar, né? Então tem você nessa área de vendas, tem o Adilson nesse acompanhamento, nas métricas, eu que posso ajudar com pessoas, o Tony também multidisciplinar, ajudando nessa área de intraempreendedor, essa mentalidade que é uma coisa, Fábio, que eu até quero conversar com você, desenvolver mais esse com as pessoas da sua empresa, para que elas se sintam mesmo e tenham clareza nesse papel. Vamos fazer a Mas caiceira de cobaia. Não, mas é verdade. Vamos fazer de cobaia. Tudo, tudo que a gente for de ideia diferente, vamos implantar lá, vamos ver se dá certo, antes de aplicar nos outros clientes. Vamos fazer a empresa do Fábio faturar R$ 1 milhão por ano. Por não ano é? não. Vamos lá. Por ano não. Ele vai Não? ficar doido. Não. Quanto? Por ano não. Por Tem que ser quanto? um por mês, tem que ser um por mês. Tô gostando agora, hein, Fábio? Né? Tô Por ano gostando. É isso que não. eu tava querendo ouvir. Não, isso aí.
Não, isso Hein, é Tony? pouco. Tony, Oi. olha a mudança de mentalidade aí. Tô gostando, viu? Agora sim. Tô Não, gostando do meu amigo. Eu também, um gente, eu por quero ano é dizer para pouco, não. vocês que então, eu quero dizer para vocês também, tá, que eu acredito em disco voador, tá, em extraterrestre e em balão mágico que explode no céu. E tamo junto aí, viu? Qualquer coisa é Não. só chamar a nossa trupe. Gustavo, suas considerações finais? Só agradecer, bate-papo fantástico aqui, muito, muito conhecimento. É só agradecer mesmo, porque eu aprendi, deu pra gente trocar bastante ideia. Pena eu ter chegado da metade pro final aí, mas quinta que vem eu vou me programar para estar aqui de novo. Obrigado. Tá. Joseph, que está sempre quietinho aí, suas considerações finais? Hoje está podendo falar, Joseph? Acho que não. Oi, gente. Oi, Oi, na gente. hora do tchau. Opa. É. Obrigado, o Joseph está sempre presente, mas sempre quietinho. Hoje eu estava acompanhando o papo aí, enfim, parabéns aí pela sala. E, enfim, para não desviar tanto o assunto da sala, até te mandei uma mensagem aí, o Fábio, no back channel, para depois a gente trocar uma ideia, para não desvirtuar o assunto da sala, mas quero reforçar aqui meu interesse, meu apreço pelo trabalho de vocês, parabéns. E seguramente na próxima quinta-feira chego mais cedo. Eu não sei onde você mandou a mensagem, porque eu só entro aqui no Clubhouse só para o programa ali. Eu deixei meu WhatsApp ali, então quem quiser falar comigo aí, pode me chamar ali no WhatsApp. Joseph, então peço, depois eu não sei, porque eu nem uso o Clubhouse, eu uso o Clubdeck no computador para poder gravar, né? Então, se puder depois, Joseph, me dar um oi no WhatsApp ali, a gente acha que fica mais fácil para mim ali. Farei isso agora mesmo. Valeu. Beleza. Bem, todo mundo, acho que não esqueci de ninguém, né? Obrigado a Neide, que acompanhou aí desde o início do programa, a Carla e o Norberto, que entrou no finalzinho, e até a próxima quinta-feira. Carla, qual que é o tema da próxima quinta-feira? O Adilson deu um nome legal. Qual que é o nome, Adilson? Cultura forte e sustentável. Como que é, Adilson? Esqueci o... Como é que é o tema da próxima quinta-feira? Cultura forte, como construir uma cultura forte e praticável na empresa, ou se ela impacta Não. É como integrar a cultura da empresa na estratégia de negócios. Não é Era essa? isso? É essa. Não, a Tem segunda. alguma... É a segunda? Quais são os benefícios de uma cultura forte e praticável para a empresa e seus colaboradores? Essa? Correto, é sim. Então, semana que vem, então, quais são os benefícios de uma cultura forte e praticável para a empresa e seus colaboradores? Vamos descobrir os Opa, benefícios, então. Vamos bora descobrir os lá. benefícios da cultura. Aí, Tony, cultura importante, empresarial, hein, Tony? Tu aí, hein? Tem que dar show semana que vem, hein? Opa, é importante que a gente vai vamos tratar fechar. juntos, né, Fábio? Então a gente vai tratar o que é uma cultura forte, como que a gente pode praticar e como que a empresa pode colocar os seus colaboradores para praticar isso, né, cara? Então, assim, é um assunto muito amplo e espero que o Gustavo e o José estejam junto conosco aí para a gente poder bater um papo sobre isso aí. A Neide e a Carla também. Pois Olha as é. E o Norberto também estão lá embaixo também. Bem, gente, obrigado a Gente, todos, hoje então, não é até a dia da próxima mulher, quinta. mas vamos chamar as mulheres também, né, gente? Vamos convidar as moças aí para... Quem seria nós sem elas, né? Nada. Com certeza. Verdade. Elas têm dia, a Bem, gente gente, não boa tem, né? Coitadinho da gente, tá bom. O Fábio. Agora Oi. mais uma mulher para brigar com você, hein, Fábio? Quem? Ixi. Eu? Ah, Um abraço, turma. Até quinta-feira. um abraço, gente, boa Fala aí, noite, briga até comigo semana mesmo. que vem. Até mais. Tchau. Vamos lá. Até mais, pessoal. Um abraço.